Primeira carta de Pedro, capítulo de número 4. A partir do verso de número 7 diz assim: Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando oráculos de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Quando nós pensamos em igreja, quando nós vamos falar da vida em igreja, nós precisamos pensar em pelo menos 5 elementos que são fundamentais na vida da igreja cristã. São eles a vida em comunhão, são eles a evangelização, o discipulado, o compromisso e liderança. Se você pensa na igreja cristã, você tem que pensar nestes fundamentos. Pastor, aonde é que está a palavra? Porque a palavra é o firme fundamento da igreja. Sim, a palavra é o que nos sustenta, é o que nos move, é a nossa única regra de fé e prática. Mas quando nós pensamos na vida comunitária da igreja, nós temos que falar de comunhão. E é a palavra que diz que nós temos que ter comunhão. Nós temos que falar de evangelismo, e é a palavra que diz que nós precisamos evangelizar. Nós temos que falar de discipulado, e é a palavra que diz que nós temos que sermos instruídos em todas as coisas. Nós temos que falar de compromisso, e é a palavra de Deus que nos chama a estarmos comprometidos com o evangelho. Nós temos que falar de liderança, e é a palavra de Deus que estabelece, que diz que Deus estabelece os seus líderes. Se nós pensarmos aqui como igreja, nós precisamos entender que aqui estamos ligados uns aos outros. E por isso, hoje eu queria que nós pudéssemos celebrarmos a comunhão, né? Aliás, quando a gente está falando de igreja, nós estamos falando de um povo que tem tudo para celebrar. Nós, como igreja, precisamos celebrar a Deus em todo o tempo, independente da posição em que nós nos encontramos. Independente se as coisas estão indo bem ou se as coisas estão indo mal. Nós temos que celebrar a Deus quando tudo vai bem, e nós celebramos a Deus até nas nossas próprias tribulações, porque nós nos gloriamos nas nossas tribulações. Por isso, independente da posição em que nós nos encontramos, independente das circunstâncias que nos afetam, mesmo que as nossas finanças não estejam indo bem, não temos motivo para poder deixarmos de celebrar a Deus. Vamos dar uma olhada em alguns versículos da Bíblia? Olha aí, acompanhe junto comigo na sua Bíblia. Salmo, capítulo de número 91. Salmo 91, versículos 1 e 2. Diz assim: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Nós temos motivo para nos alegrarmos. Por quê? Porque nós estamos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Adiante comigo a sua Bíblia. Vamos comigo lá em Lamentações. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3. Torno a trazer isso à minha mente. Portanto, tenho esperança. A benignidade do Senhor jamais acaba. As suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele.
Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Nós podemos celebrar, nós temos esperança. Se nós estamos hoje, talvez chegando no final de um dia ruim, nós sabemos que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós na manhã seguinte. A cada manhã essa misericórdia se renova sobre nós e nós, portanto, podemos esperar nele. O Senhor é bom para aqueles que esperam por Ele. O Senhor é bom para a alma que o busca. Volta comigo de novo lá em Salmos 145. Salmos, capítulo 145, verso do 17 ao 21. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que invocam, de todos os que invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem. Ouve o teu clamor e o salva. O Senhor preserva todos os que o amam, mas a todos os ímpios ele os destrói. Publique a minha boca o louvor ao Senhor, e bendiga toda a carne o teu santo nome, para todo sempre. Nós podemos celebrar o Senhor, porque o Senhor, Ele está perto daqueles que o invocam. Nós invocamos o Senhor. O Senhor está ao nosso lado, nós temos motivos para celebrar ao Senhor. Profeta Isaías, capítulo de número 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos viu um Deus além de ti, que opera a favor daquele que por ele espera. Nós podemos celebrar ao Senhor, porque o Senhor opera a favor daqueles que por ele esperam. Nós esperamos no Senhor, então quer dizer que o Senhor trabalha a nosso favor. Nós podemos ir na Bíblia de capa a capa, e nós vamos encontrar motivos para celebrarmos ao Senhor. Deixa eu sair do Antigo Testamento, vamos para o Novo Testamento. Romanos capítulo de número 8, versículo de número 37. Romanos 8, versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Ainda Romanos capítulo 8, verso 16 e 17. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Nós somos filhos de Deus, precisamos celebrar isso, temos que nos alegrar nisso. O apóstolo Paulo ainda diz na carta aos Coríntios que a graça de Deus é que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós temos motivos para celebrarmos ao Senhor, celebrarmos a nossa salvação, celebrarmos que nós somos irmãos. O que é que te faz você vibrar? Quantos aqui já foram num estádio de futebol ver o seu time jogar? Levanta a mão para mim. Quem já foi no estádio de futebol? Né? Você já viu como que o povo vibra? Como que eles torcem? Como que a massa está ali se alegrando? Por causa de um time de futebol. E é interessante que mesmo com o time perdendo, eles estão ali torcendo, eles estão ali firmes. Eu me lembro quando estava em reforma o estádio do Mineirão e os jogos do Campeonato Mineiro foram todos transferidos para Sete Lagoas, aonde eu era pastor. E a minha esposa é atleticana, os meus filhos são atleticanos, e eu falei assim, bom, aqui em Sete Lagoas é tranquilo,
cidade do interior, mais pacata, né? Vou levar a família, né? E aí levei o Samuel, Leda e o Samuel. E aí o povo estava lá, né? E eu fiquei muito preocupado, porque estádio de futebol, o palavreado não é muito assim infantil, né? Uma série de palavrões, e a gente tem um padrão de educação com os nossos filhos, né? E aí eles ficavam, e o Samuel virava para mim e falava: pai, o que é isso? Mas daí a pouco o jogo começa, né? E naquele jogo, a Leda até falou que, né, que ela era pé quente. O Atlético ganhou e ganhou bem, 3 gols de diferença, se não me falha a memória, né? Mas era uma algazarra, era uma alegria, era uma felicidade. Meus queridos, se eles se alegram com um time de futebol, nós temos que nos alegrar em Deus. Se eles celebram a vitória, Minas Gerais é muito bem dividido entre Atlético e Cruzeiro. E quando chega final de campeonato, na igreja a gente já sabia. A igreja presbiteriana de Sete Lagoas está exatamente na lagoa onde acontece a vida noturna da cidade. Então, quando era final de campeonato, ganhasse quem ganhasse, teria buzinaço. Eles passariam fazendo desfile na porta da igreja, soltando foguete, era um problema, né? Tanto que eu gostava quando Atlético e Cruzeiro não ficavam na final, porque aí eu sabia que no culto eu não teria problema. Mas era mais difícil. E você? Quais são os motivos que fazem você vibrar? Vibrar com Deus. Afinal de contas, nós lemos aqui uma série de versículos que por si só já tem que fazer que nós sejamos o povo mais feliz sobre a terra. Qual é o motivo que faz você dar glória a Deus, quem sabe no meio do trânsito? De vez em quando eu estou ali dirigindo o carro na EPTG, entre idas e vindas, né? Ou em qualquer percurso, e algumas coisas, às vezes no rádio, às vezes uma canção, às vezes uma notícia, mas coisas que me levam ali a dizer: glorificado seja o nome do Senhor. O que faz você vibrar? O que alegra o seu coração? O que te faz render graças ao Senhor? Percebam, a sua vida, ela recebe bênçãos de Deus desde o momento que você acorda, porque a misericórdia se renova a cada manhã. Deus tem abençoado a sua vida, então é impossível que você não seja contagiado por esta alegria. Mas sabe qual é o nosso problema? É que muitas das vezes nós estamos com o coração embrutecido demais. Nós estamos com a mente cauterizada demais e não reconhecemos as grandiosas e poderosas bênçãos do Senhor sobre nós. Nós precisamos celebrar a Deus, nós precisamos vibrar com Deus. Deus tem nos abençoado, é impossível não celebrarmos ao Senhor. Há um hino precioso que diz assim: conta as bênçãos, dize quantas são, e verás surpreso o que tem escolhido da divina mão. Conta as bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Se nós tomarmos por hábito diário, relacionarmos as bênçãos que o Senhor tem feito por nós, nós não teremos tempo para murmurar. Nós não vamos ficar reclamando da vida. E é por isso que eu quero compartilhar com vocês esta importância. Porque uma das boas dádivas de Deus sobre nós é que Ele nos fez irmãos. Deus nos fez irmãos. O sangue de Jesus Cristo nos uniu por toda a eternidade. Nós passaremos uma eternidade juntos. Não é só aqui. Os momentos que nós temos aqui são poucos. Mas nós teremos uma eternidade para estarmos juntos. A palavra de Deus, quando fala a respeito disso, ela diz que tem uma grande nuvem de testemunhas.
E eu já disse aqui, quando eu tenho a mania de ficar lendo e ficar imaginando a cena, né? E aí eu já me imaginei o dia que o Senhor me chamar para a glória eterna, e quando eu estiver adentrando os portais celestes, a grande nuvem de testemunhas que estarão ali. Alguns irmãos amados que já partiram, eu espero encontrar lá e dar ainda um abraço. E quando eu partir, eu espero aguardar outros chegar lá. E é por isso que nós precisamos celebrar a nossa comunhão. Você considera importante a comunhão na igreja? Lembre-se, eu comecei essa mensagem dizendo sobre 5 elementos fundamentais na vida de uma igreja: comunhão, discipulado, evangelização, compromisso e liderança. Eu quero, no decorrer de alguns domingos, tratar sobre cada um deles. Talvez não de forma sequencial, mas aos poucos ir tratando deles. Eu queria falar sobre comunhão. Você acha a comunhão na igreja importante? Porque para mim é algo que alegra muito meu coração saber que eu não estou sozinho. Eu de vez em quando ouço relatos, eu tenho muitos contatos com missionários que estão em campos inóspitos. Um deles vai estar conosco aqui em fevereiro do ano que vem, minha ovelha querida, o Bruno, que está na Índia, junto com sua família. Ele, o ano que vem, estará aqui no Brasil, e eu já falei para ele, né, que em fevereiro ele vai estar aqui em Brasília, se não me engano, dia 10 de fevereiro. E ele está numa região onde não tem cristão. E eu já contei aqui uma angústia dele certa vez lá, porque ele não podia celebrar a ceia. Ele não tinha com quem celebrar a ceia, era ele e a mulher dele. Num campo missionário, não tinha ninguém, não tinha uma igreja para frequentar, não tinha um lugar para ele poder ir. Dia de domingo ele ficava em casa à noite, só ele e a esposa lendo a Bíblia, orando, mas sem ter esse privilégio. Como é bom saber que nós não estamos sozinhos, como é bom saber que nós temos pessoas ao nosso lado, como é bom saber que nós temos pessoas que creem naquilo que nós cremos. Que nós temos diferenças, é óbvio que temos. Minha esposa é atleticana, eu não consigo torcer para um time só. É verdade, né? Ela fica brava, porque às vezes o Cruzeiro está jogando e eu estou lá, vai Cruzeiro, e ela olha assim. Ela quer que o Cruzeiro perca, eu quero que ele ganhe. Né? Em contrapartida, o time dela está jogando, eu torço. Nós temos as nossas diferenças, mas essas nossas diferenças são absolutamente pequenas. Porque aquilo que nos une é absurdamente maior, é incomparável, não dá para comparar com essas pequenas coisas do dia a dia, essas pequenas mazelas. Tem gente que gosta de azul, tem gente que gosta de vermelho. Tem gente que gosta de preto, roxo. Tem gente que gosta de lilás. O que seria do amarelo se todo mundo gostasse de verde? Mas isso são questões tão pequenas que não podem nos dividir. Por quê? Porque nós precisamos celebrar a nossa comunhão. Nós estamos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. Puro, vermelho, carmesim, que nos purifica de todo pecado. Nós cremos, temos pessoas que compartilham junto conosco as nossas vitórias. É uma ordem da Bíblia: alegre-se com aqueles que se alegram. Chore com aqueles que choram. Foi tão, para mim, emocionante ver esta igreja há 21 dias atrás, quando nós estávamos iniciando o processo de jejum, o Elinho aqui, e a gente orando junto com ele, compartilhando como as pessoas têm orado, se preocupado. Hoje, quando nós, na escola dominical, estivemos orando pelo pai da Adriana, que está internado, e as pessoas sentindo a dor, isso é só na igreja que nós podemos viver. É só quando nós temos comunhão. Isso se chama família de Deus. É isso que nós somos, família de Deus. E é por isso, meus queridos, que nós temos que considerar muito importante a comunhão na igreja. O estar na igreja. Não é ser igrejeiro.
Eu não estou defendendo aqui ser igrejeiro. Ser frequentador de igreja não faz de você um salvo. Não faz de você um cristão. Não é porque você frequenta a igreja que você é crente, mas nós temos o privilégio de termos essa comunhão uns com os outros. Quando chega dia de quarta-feira, para muitos eu sei que realmente não tem jeito. Mas para muitos eu sei que poderiam estar aqui. É nosso tempo de comunhão. De podermos, além de ter comunhão uns com os outros, podermos estudar a palavra juntos. De ir para a escola dominical. Eu saio de férias e normalmente eu vou para Guapé. E as igrejas em Guapé não têm escola dominical. Lá não tem igreja presbiteriana. Então, normalmente eu sinto falta. Eu acordo no mesmo horário, mas eu não tenho aonde ir. Né? É ruim. Para mim faz falta. O estar junto com os irmãos. Há 26 anos atrás o Senhor me resgatou. E uma das coisas que eu aprendi foi o prazer de celebrar a comunhão. Certa vez fui acompanhar o meu pastor da igreja de Passos. Ele ia levar a ceia na casa de uma irmã. E ela já estava muito enferma, fraquinha. E ela, naquele dia, ela olha para mim e fala, olha que bênção, né? O seminarista veio aqui, está de férias, muito bom receber, né? E ela olha para mim e fala, meu filho, hoje eu não tenho mais condições de sair daqui de casa e ir para a igreja, cear com os irmãos. Mas o meu coração fica absolutamente tranquilo. Porque todas as vezes que eu tenho vontade de ir, o Senhor fala ao meu coração, minha serva, enquanto você pôde estar lá, você esteve. Agora é a hora da igreja estar aqui. E eu espero que quando a minha velhice chegar, eu quero ter essa tranquilidade. De falar, Senhor, eu hoje não posso ir, mas eu não posso. Não é algo, eu não estou faltando porque eu quero, eu estou faltando porque as circunstâncias não permitem. E eu tenho certeza que isso vai trazer paz ao meu coração. Nós precisamos celebrar a comunhão. Entre outras coisas, meus queridos, é através da comunhão que nós vamos estabelecer relacionamentos sinceros de amor. Né? A igreja que mais cresce no mundo está na Coreia. Uma das características da igreja coreana é este relacionamento. Há um costume na igreja coreana, eu estive conversando com um pastor coreano e ele, lá eles fazem um bolinho, né, que seria equivalente aqui aos nossos bolos. Cada um com o seu costume, se fosse Minas Gerais seria pão de queijo. Né. Eles fazem um bolinho à base de arroz. Preparam todo em casa, e aí eles vão para a casa de um irmão, batem na porta e falam, nós viemos comungar com você. E é costume deles. Né? Um certo pastor coreano veio para o Brasil, foi pastor num dos campos que eu tive o privilégio de trabalhar, em Nova Serrana, e o pessoal de Nova Serrana dizia que quando ele estava ali naquele campo, ele passava na padaria, comprava um bolo e ia para a casa de um irmão e falava assim, eu vim, né? Só que o povo achava esquisito. Foi como assim, o pastor vem na minha casa e traz bolo? Né? Não é o nosso costume. Né? O nosso costume é que quando a pessoa chega, nós servimos. Mas para eles, o valor estava em comungar, em se relacionar. Nós precisamos resgatar isso como igreja. Quando estava preparando essa mensagem e pensando sobre a minha experiência relacionada a esse tema, eu fiquei me lembrando, há 26 anos, o Senhor me resgatou, há 26 anos eu participo da igreja, né? 17 anos como pastor. Isso significa que grande parte da minha vida humana, a maior parte da minha existência,
ela foi vivida neste relacionamento com os irmãos em Cristo, né? A cada dia eu me convenço que é muito bom nós termos relacionamentos fraternos em Cristo Jesus. Eu tenho alguns amigos que de vez em quando eu pego o telefone para poder ligar e a gente bater um papo. Nada de WhatsApp, o WhatsApp é frio. Nada é ligar, pegar o telefone, ligar e ficar ali batendo papo. Às vezes alguns deles eu fico 40 minutos. Por isso que eu deixo para fazer isso normalmente no final do dia, né? Quando já estou em casa, um momento entre a parte devocional com os meninos antes de dormir, né? Um momento ali, aí eu sento no sofá e ligo e fico conversando ali um bom tempo. Estabelecer comunhão. Nós vivemos num tempo de pessoas solitárias. Nós vivemos num tempo de pessoas que já não têm vivido isso. Nós temos que ter comunhão, relacionamentos baseados em amor. Nós precisamos resgatar isso para a nossa vida pessoal, resgatar isso para a vida da igreja. Hoje de manhã, nós tivemos aqui na igreja a eleição das sociedades internas. Qual era o objetivo das sociedades internas? É estabelecer relacionamento de afinidades uns com os outros. Homens relacionando-se ali com homens, mulheres relacionando com as mulheres, os jovens entre os jovens, os adolescentes. É o objetivo das sociedades internas. Mas nós precisamos resgatar esses objetivos, viver esta comunhão, estreitar os nossos laços de amor. Sobre perseverança e amor, é sobre isso que nós estamos falando. Quando nós temos este relacionamento uns com os outros, nós somos levados a nos preocuparmos mais com a vida uns dos outros, a sentir mais a dor um dos outros. Amar alguém que é diferente de nós, muitas vezes, não é fácil. Porque as pessoas têm gostos diferentes, têm hábitos diferentes, às vezes elas não compartilham das mesmas visões que temos. Mas no nosso caso, há algo muito grande que nos une. Nós somos unidos por Cristo. Nós temos a experiência de termos relacionamento com Deus. E Deus é amor. Deus é amor. A palavra de Deus diz que se eu não consigo amar o meu irmão a quem eu vejo, é impossível eu amar a Deus a quem eu não vejo. Se nós não conseguimos amar uns aos outros, nós estamos num cristianismo fracassado. Se eu não consigo me relacionar com o meu irmão em Cristo, o meu cristianismo é absolutamente nada. E é por isso que o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. Então nós precisamos ser sóbrios, vigilantes em oração. E ele diz mais lá ainda, que antes de tudo, nós precisamos ter ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, meus queridos, a nossa comunhão, ela tem que ser baseada nisso, baseada neste amor sincero. Nós temos essa experiência com Deus. Pedro é caracterizado na Bíblia como um homem rude, um homem que não tinha classe, um pescador, um homem duro. No verso de número 8, ele exorta o povo dizendo, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros. É um pescador, é um homem rude, é o mesmo homem que saca de uma espada para poder defender Cristo, corta a orelha de um soldado, fazia parte dos zelotes, os radicais da época. Mas agora, transformado por Cristo, ele reconhece que o relacionamento dos cristãos, que a comunhão dos cristãos, tem que ser baseada neste amor. O que pode realmente impedir os nossos relacionamentos? O que pode verdadeiramente nos afastar uns dos outros? O que pode tirar
o nosso amor. Se a Bíblia, a palavra de Deus diz que o amor cobre multidão de pecados. A falta de amor que se expressa em intolerância, em olhar mais para os defeitos do que para as virtudes. A falta de amor que nos leva às vezes a ignorar a opinião de uma pessoa. É a falta de amor que faz com que nós não aceitemos uns aos outros como as pessoas são. E nós não podemos viver assim. Nós temos que olhar uns para os outros em amor com as nossas diferenças, com as nossas opiniões divergentes. Nós temos que estreitar a nossa comunhão, os nossos relacionamentos. Nós não podemos construir muros, nós temos que derrubar muros. Cada situação que pode me afastar do meu irmão precisa ser derrubada em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo de número 14, Paulo está tratando de comida e de bebida, né? Mas olha só o que Paulo está dizendo. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Verso de número 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôrdes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que de nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. E aqui é que vem o ensino, o grande ensino do apóstolo Paulo. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não anda segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Volta no verso de número 15. Se por causa do teu time de futebol, o teu irmão se entristece, se por causa do teu perfume, o teu irmão te entristece, se por causa da sua opinião, o teu irmão te entristece, se por causa, e você coloca aqui, qualquer coisa que você pode fazer, mesmo que não seja pecado. Paulo está dizendo que ele está persuadido que nenhuma coisa, ele está falando de comida, que nenhuma coisa de comida aqui é por si mesmo impura. Mas ele está dizendo, se aquilo que você faz, se aquilo que você pensa, se a maneira que você age, né, não é algo pecaminoso, mas isso traz tristeza para o teu irmão, então, meu querido, para com isso. Para de fazer. Se for o caso, troca até de time. Paulo vai dizer no final, né, para que, verso 21, é bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Isto é amor. Um dos professores do seminário de Campinas, pastor Karl Bosman, ele era alemão. E o cristianismo na Alemanha ele tem algumas características que são bem diferentes da brasileira, né? Por exemplo, na Alemanha é muito comum, né, o pessoal tomar chopp. Né, e não é canequinha, tulipinha, não. É uns canecão de 2 litros, assim, ó, né? E que quando ele chegou no Brasil, né, lá perto do seminário, ele, né, não sabia de nada, ele sentou, né, e década de 80, né,
sentou lá e começou a tomar chopp. Quando chegou na segunda-feira, o seminário em polvorosa. E ele então disse: problema é eu beber chopp? Sem problema, não bebo chopp. E nunca mais colocou um copo de bebida alcoólica, enquanto permaneceu no Brasil. Depois que ele foi embora, eu não tenho mais notícia. Isso é amor. Isso é a convicção firme de que mais vale a comunhão com o irmão do que o prazer de estar ali fazendo algo que na cultura dele não é problema. Eu não sei se há algo na sua vida que possa estar sendo pedra de tropeço. Você que tem que fazer essa análise. Talvez sentar com alguém e falar assim: escuta, meu irmão, há algo na minha vida que te causa escândalo, e se te causar escândalo, você para. Por quê? Porque nossa comunhão tem que ser baseada no amor sincero. Nós acabamos de celebrar a ceia do Senhor, participarmos do corpo e do sangue do Senhor, celebrarmos a comunhão. E quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo uma declaração de que nos amamos uns aos outros profundamente, porque fomos amados profundamente pelo Senhor. Mesmo que você não queira amar algum irmão em Cristo, você precisa se lembrar das palavras de Cristo em Marcos capítulo 12, verso de número 31. O segundo mandamento é este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus nunca para aonde nós gostaríamos que ele parasse. Porque ele ainda continua e fala assim: não há outro mandamento maior do que este. Esse complemento, ele complica a minha e a sua vida. Porque se amar ao próximo como a mim mesmo é um mandamento que não tem outro maior, e eu conheço um outro mandamento que é muito precioso para todos nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Esse mandamento diz que se você não amar o teu irmão, aquele por quem Cristo morreu, como você ama a você mesmo, então você não consegue cumprir o outro. O apóstolo João vai escrever: e isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Paulo vai dizer que nós temos que cultivar amor fraterno. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. E de novo, esse versículo poderia parar aqui, porque seria mais fácil para todos nós. Romanos capítulo 12, verso 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Mas Paulo não para. E ele vai dizer: preferindo-vos em honra uns aos outros. Seria muito mais fácil, né? Ame com amor fraternal. Mas não. Ele vai dizer: além de amar, você tem que preferir o teu irmão. Se você olhar na carta do apóstolo Pedro que nós lemos nesta noite, em versículos anteriores ao nosso texto, né, 1 de Pedro 4, de 7 a 11, que nós estamos meditando nesta noite, você vai encontrar na primeira carta de Pedro ainda, no capítulo 1, verso de número 22. Já que tendes purificado as vossas almas na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal, não fingido, de coração, amai-vos ardentemente uns aos outros. Nós temos que celebrar a nossa comunhão, meus irmãos. Eu poderia continuar citando aqui, trabalhar nas cartas do apóstolo João,
Porque João vai dizer: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdades. Poderia citar Colossenses 3,14, e sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Mas eu creio que até aqui nós estamos suficientemente orientados para entender que o amor está para o relacionamento uns com os outros, assim como o oxigênio está para o ar dos nossos pulmões. Se nós, como igreja, não estreitarmos, não melhorarmos a nossa comunhão, baseado nos nossos relacionamentos de amor fraternal, nós estamos mortos. Porque o amor é o oxigênio da igreja. E na comunhão, quando nós estamos celebrando a nossa comunhão, além de nós basearmos os nossos relacionamentos em amor, nós teremos atitudes de servos. Na comunhão nós seremos servos uns dos outros. Se você voltar lá no texto que nós lemos, né, Pedro vai dizer que nós precisamos ter amor uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Mas a partir do verso 9, Pedro vai mostrar que nós temos que sermos servos, que temos que servir neste relacionamento de comunhão, sendo hospitaleiros, sem murmuração. De novo, esse irmão está aqui em casa, meu Deus do céu, não é possível, né? Será que ele não tem casa, não? Sendo hospitaleiros, uns com os outros, sem murmuração, servindo, verso 10, uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Eu e a Leda estávamos na cidade de Nova Serrana. Nova Serrana é uma cidade que tem muita fábrica de calçados, é chamada a capital do sapato feminino. Né? As mulheres, né, homens não levem suas esposas para passear em Nova Serrana, né? Vocês terão problemas. Tem mais de 900 fábricas de sapato quando eu estava lá, sem contar as de fundo de quintal. Então, lá, quem não faz sapato, faz sapato. E ela foi para lá, porque naquele período, né, hoje eu sei que ainda é muito próspera a cidade, mas naquele período não tinha desemprego na cidade. Né? Os donos de fábrica saíam pegando gente na rua, via alguém parado, falava: você está precisando de serviço? Eu tenho serviço. Né? E ela foi para lá por conta disso, mas ela não tinha dinheiro. Né? Então ela chegava de manhã, a fábrica dava o café da manhã, ela comia pão. E o que ela podia comer de pão, ela comia pão. Chegava a hora do almoço, né, ela tinha alguns pães guardados, comia o pão. À tarde tinha café, ela comia pão. Mas, meu querido, nem só de pão vive o homem. Né? E aqui é literalmente o pão físico. Né? Ela teve um dia que desmaiou na fábrica. Né? Mas ela não abriu, ela não compartilhou. Ela ia na igreja e estava tudo bem. Né? Alguém tem alguma necessidade, alguém tem algum pedido de oração, ela nunca falou nada. E hoje nós às vezes estamos assim, enfrentando sérios problemas. Não estou falando nem de problema de ordem financeira, às vezes nós estamos enfrentando sérios problemas emocionais e não compartilhamos. E não buscamos um conselho, e não buscamos uma palavra de oração. E nem falamos nem com o pastor. E não falamos nada com ninguém, sofremos sozinhos. Nós vivemos uma crise de individualismo. Mas nós fazemos isso por quê? Porque nós não queremos saber do problema de ninguém. Nós não contamos nós para que os outros não contem os dele. Nós temos que sermos servos uns dos outros, servir ao Senhor como nos exorta a Bíblia. Mas além de servir a Deus, temos que sermos servos uns dos outros, exercendo os dons que recebemos: oração, louvor, pregação, diaconia, evangelização, cura, hospitalidade. Há diversos dons, a manifestação dos dons são diversas. A Bíblia diz da multiforme graça de Deus, ou seja, as várias maneiras, as várias formas da graça de Deus se manifestar. E sabe como que a graça de Deus se manifesta? Através de mim. Através de você. Através da maneira que nós nos relacionamos. Você tem abraçado o seu irmão?
Você tem dado o seu ombro para o seu irmão chorar? Você tem chorado no ombro do seu irmão? Você tem procurado um ombro? Não é fácil servirmos uns aos outros. Aos olhos humanos, não. Mas aqueles que são de Deus, são servos, são escravos. Eles sabem o que é ser servido. Eu sei o que é ser servido por Deus, porque Deus enviou o seu Filho para me servir da maneira que eu jamais imaginava. E se Cristo pode esvaziar-se de sua glória e assumir a forma de servo, então eu posso me esvaziar do meu orgulho. Eu posso descer do meu salto. Eu posso abandonar as minhas próprias convicções para poder servir o meu irmão, para poder ser um bom dispenseiro de Cristo. Imagine a seguinte situação, uma história, né? Tente imaginar uma família reunida, todo mundo reunido para um grande almoço, né? A família está ali, a expectativa de desfrutar uma grande refeição. Todo mundo está ali faminto, né? E todo mundo, cada um trouxe lá uma carne para poder assar, outro trouxe outra coisa, está tudo ali, tudo, né? A mesa está cheia de coisas. Você olha e fala assim, gente, vai ser um almoço maravilhoso. 3 situações são possíveis. A primeira, está tudo ali, mas ninguém se levanta para ir preparar o arroz, para ir preparar a carne, para fazer o feijão tropeiro, para fritar o toucinho e ter um torresmo, né? Está tudo ali. Primeira situação, está todo mundo esperando que alguém vá lá e vá fazer. Mas ninguém se dispõe a ir. Esse banquete não vai acontecer. Segunda situação, como ninguém se levanta, aí alguém olha lá, a fome está mais apertada do que os outros, ele veio assim, achando que teria um banquete, aí ele não tomou o café da manhã, já estava sem janta desde ontem para falar assim, o negócio vai ser muito bom, eu quero chegar com muita fome porque eu vou me esbaldar. Mas como ninguém foi, aí ele fala, então, né, chama a mulher, chama os filhos, vai ter que ser a gente, vamos lá, porque eu estou com fome. E aí todo mundo fica só olhando. A terceira situação, alguém fala assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos contratar alguém. A gente paga alguém e essa pessoa vai lá e faz. Meus queridos, às vezes nós estamos fazendo isso na igreja. Essas situações, elas acontecem corriqueiramente na igreja. Nós nos reunimos para um grande banquete. Está tudo à nossa disposição, todos os dons de Deus, todas as situações. Mas às vezes, a gente está olhando tudo que pode ser feito, mas ninguém faz. Outras vezes, algumas poucas pessoas se envolvem. Mas a maior parte fica olhando, algumas pessoas estão se envolvendo e ela já não tem mais como fazer, ela já está sobrecarregada. Tem gente na igreja que não tem mais aonde colocar cargo, né? E não é porque ele é o preferidinho do conselho, não, é porque é a única pessoa que se voluntaria, então tudo é com ele, não, fulano, fulano, fulano. Né? E aí a pessoa olha e fala, olha, não dá mais, eu não aguento. Nós não nos dispomos a servir. E tem a terceira situação, nós contratamos um pastor, pagamos para ele um salário, ele que se vire. Às vezes nós estamos assim, ou não fazemos nada, ou deixamos alguns poucos fazerem, ou olhamos e falamos, nós pagamos o pastor, que o pastor faça. O Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo número 20, ele chama
os discípulos para junto dele e diz: sabeis que os governadores dos gentios os dominam, e os seus grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O Senhor Jesus diz que nós estamos aqui para servir. Que é isso que nos torna grandes. Que é isso que nos torna pessoas importantes. Que é isso que nos torna pessoas dignas de serem chamadas servos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, capítulo 5, verso de número 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi uns aos outros. Às vezes, o Obed tem sido um presbítero dedicado, no sentido de manter o funcionamento do culto de quarta, né? E ele se desdobra. Às vezes o Obed chega aqui 5 para as 8, 10 para as 8, porque para poder a gente ter aqui um instrumento tocando. E às vezes, né, já aconteceu, né, Obed, que o trabalho não permitiu, né? E nós já teve vezes de fazer aqui com playback. Eu baixei lá uns cânticos no YouTube para poder colocar aqui, né, para a gente poder cantar, né? Quantas vezes eu vou pregar, eu estou lá no data show para poder controlar as telas, porque não tem quem se voluntarie para poder ficar teclando setinha para frente, setinha para frente, setinha para frente. Como que nós vamos dizer que somos servos de Deus, se não nos dedicamos para fazer as menores coisas? Não nos dedicamos para servir, com os dons que nós temos. Dr. Mumford, ele diz, e eu anotei: a palavra serviço é mais compreendida quando se tem na lembrança que a pessoa que serve é serva, está a serviço, é servente. Servente é quem atende a outro. Serviço cristão significa isto: honrar, acatar, honrar os superiores, acatar os iguais e usar de amor para com os pobres. Um procedimento assim servirá de adorno do Evangelho. E é isto que vai juntar tesouro no céu. Palavras-chave da fé cristã. Dr. Mumford Guski. Servir é o nosso chamado. Por quê? Porque o nosso Senhor foi o que mais nos serviu. Ninguém serviu mais a igreja de Cristo do que o próprio Cristo. Ninguém buscou ter maior comunhão com a igreja de Cristo do que o próprio Cristo. Ninguém fez mais pela igreja do que o próprio Cristo. E na comunhão nós procuramos fazer tudo para a glória de Deus. Quem é glorificado nessa situação é o Senhor. Salmo 22, verso 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, filhos de Jacó, glorificai-o. Temei-o, todos vós, descendência de Israel. O salmista está dizendo que nós precisamos glorificar ao Senhor, mas não há outra forma de glorificar ao Senhor que não seja servindo. No texto que lemos, Pedro dá uma orientação, servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Se alguém fala, o seu dom, o que Deus te deu, está envolvido com a fala. Se alguém fala, fale como entregando os oráculos de Deus. Na nossa versão
versão revista e atualizada, a tradução vai ser um pouquinho diferente. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede. Eu não sei o que você recebeu da parte de Deus, mas eu sei que se Deus te deu, é para que você possa usar, para que Ele seja glorificado. Porque é assim que termina o versículo. Para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Você precisa trazer à sua memória os momentos que você ajudou alguém. Eu, certa vez, ajudei um irmão, estava desempregado, estava muito necessitado, e eu conversei com um empresário, amigo meu, para que ele recebesse uma chance, para que ele tivesse uma oportunidade. E ele recebeu, ele encontrou, ele foi empregado naquela empresa, né? Todas as vezes que eu encontrei com esse irmão, ele sempre virava e falava: pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida todos os dias, porque foi o Senhor que me colocou para trabalhar lá. Quando nós servimos os nossos irmãos, nós conquistamos intercessores. Nós conquistamos pessoas que serão gratas. Pastor, tem muita gente ingrata por aí, eles vão ter problema com Deus. Nós servimos, é para que Deus seja glorificado. É para que o Senhor possa ser exaltado através daquilo que nós fazemos. A minha vontade, o meu desejo com o sermão desta noite é que nós possamos olhar para as nossas vidas, é que nós possamos olhar para as nossas atitudes, é que nós possamos refletir em nós o caráter de Deus, a glória de Deus em nossa vida, é que nós possamos estreitar os nossos laços de comunhão uns com os outros. Como diz o apóstolo Paulo: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Quando nós nos dispomos a glorificar o nome de Deus, nós vamos fazer tudo para que o Senhor seja exaltado, para que o Senhor seja glorificado. Nem tudo em nossa vida é fácil, mas tudo em nossa vida pode ser levado para a glória de Deus. Eu sei que há certas coisas que não tem como fazer para a glória de Deus. Por exemplo, glória a Deus, hoje eu fofoquei. Ou, glória a Deus, eu consegui desprezar aquele irmão que vinha me cumprimentar. Eu dei um desprezo, né? Essas coisas não são para a glória de Deus. Mas tudo aquilo que puder glorificar, que puder exaltar o nome de Deus, é o que se espera dos crentes. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para sempre. Amém. Precisamos celebrar a nossa comunhão, meus irmãos. Como nos ensina o apóstolo Pedro, o fim de todas as coisas está muito próximo. Nós estamos chegando próximo do fim. Eu não sei quando será o dia da volta de Jesus, mas eu sei que nós estamos 2000 anos mais perto dela do que estava o apóstolo Paulo. E Paulo vivia com este senso de urgência, então nós temos que viver com uma urgência ainda maior, porque o fim de todas as coisas está próximo. Então, sejamos sóbrios, sejamos vigilantes. E isso nos leva, cumprindo o que diz o texto do apóstolo Pedro, isso nos leva a buscarmos este amor ardente uns pelos outros. Isso nos leva a buscarmos relacionamentos fraternos de comunhão. Isso nos leva a sermos servos uns dos outros. Isso nos leva a usarmos aquilo que o Senhor tem nos dado para a glória de Deus. Porque o Senhor é digno de que nós estreitemos os nossos relacionamentos. O Senhor é digno de que nós vivamos em comunhão.
o Senhor é digno de receber tudo aquilo que nós pudermos fazer para a glória dEle, porque é isso que Ele espera da sua igreja. É o que Ele espera de mim, é o que Ele espera de você, é o que Ele espera de nós. Amém.